sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui, ainda tratando, galerinha, de exclusão de crime, ok? Quando nós falamos em exclusão de crime, no Código Penal Militar, nós estamos falando do quê? Estamos falando de excludentes de ilicitude, que compreendem que? Compreende a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Pois bem, vamos agora resolver algumas questões que colocam o nosso conhecimento à prova, né? Vamos lá então. Primeira questão, ó, 2016, questão recente, ótima para nós trabalharmos aqui várias situações de teoria do crime. Vamos lá? Considerando os aspectos legais, doutrinários e jurisprudenciais sobre a infração penal quanto aos elementos constitutivos, as espécies e os sujeitos, bem como a ilicitude, as excludentes e ao excesso punível, a consumação e a tentativa e ao concurso de pessoas. Assinale a opção correta. Então, olha só, para nós respondermos essa questão, tá? Nós precisamos ter um conhecimento prévio sobre elementos constitutivos do tipo, do crime, concurso de pessoas, crime tentado, crime consumado, ou seja, exige uma gama de conhecimento, beleza? Vamos lá então. Letra A. O concurso de agentes na realização de um crime pressupõe sempre o prévio ajuste de vontades na consecução de um resultado danoso desejado por todos? Não. O que está errado nessa questão aqui? Nem sempre vai ser exigido o quê? O ajuste prévio, tá? Não tem necessidade de um ajuste prévio para agirmos em concurso de pessoas e produzirmos um resultado criminoso, ok? Imaginemos a seguinte situação. Imagine que duas pessoas estão espancando a vítima. De repente, um terceiro visualiza aquela situação e fala, ele é meu inimigo também. E imediatamente ele se une àqueles dois e continua a espancar a vítima. Olha só que beleza, né? Concurso de pessoas, lesão corporal praticada em concurso de pessoas. E aqui nós não visualizamos o que nessa situação? O ajuste prévio. Então, nem sempre é necessário o ajuste prévio, ok? Letra B. Não será punível o excesso de legítima defesa se a pessoa usar energia exagerada para repelir uma agressão atual ou iminente, porque em tais casos não se pode exigir do homem médio agir moderadamente quando tomado de violenta emoção. Olha só, a lei exige sim que o agente haja moderadamente, ok? Por quê? Porque pelo excesso, seja esse excesso doloso, né? Seja esse excesso culposo, o agente vai responder pelo excesso. Então a lei exige sim que ele haja moderadamente, que ele venha repelir essa injusta agressão com os meios necessários e utilizando-se desses meios de maneira moderada, ok? Não é também a letra B. Letra C. Diz ser antijurídica e, portanto, punível, a título doloso, toda conduta contrária ao direito, ainda que praticada na crença sincera de se estar agindo com amparo em causa excludente de ilicitude. Não, aqui o que acontece? Né? Se o agente está, por exemplo, imagina estar agindo em uma excludente, enquanto na verdade ele não está, ele poderá, se esse erro, né? Se essa falsa percepção da realidade derivar de falta de cuidado do agente, ele vai responder sim por este crime, só que vai responder a título de culpa e não a título de dolo, ok? Então também não está correta a letra C. Letra D. São exemplos de excludentes de ilicitude: a coação moral irresistível, a legítima defesa, o estado de necessidade e o exercício regular de um direito. Errada, por quê? Porque a coação moral irresistível é excludente de culpabilidade e não excludente de ilicitude. Nos resta a letra E. Nos crimes materiais, a consumação só ocorre ante a produção do resultado naturalístico, enquanto que nos crimes formais, este resultado ele é o quê?
Dispensável. É isso aí. Só que isso não significa que crime formal não tem resultado, ok? Os crimes formais, eles têm resultado. Só que eles podem apresentar resultado. Só que, para que este crime alcance o status de consumado, pronto e acabado, dispensa-se a produção do resultado. Não há que se falar que o crime formal não tem resultado. Há que se falar o quê? Que nos crimes formais dispensa-se a produção do resultado para efeitos desse tipo penal alcançar o status de consumado, pronto e acabado. Vamos agora, então, ficamos com a letra E. Vamos partir agora para a próxima questão. Olha só, são excludentes de ilicitude. Vamos lá. Erro sobre a ilicitude do fato? Não. Obediência hierárquica, coação irresistível? Não. Tá? Obediência hierárquica, coação irresistível, nós sabemos que é o quê? Excludente de culpabilidade. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, obediência hierárquica, não. Culpa excludente de culpabilidade. Não é essa a questão. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito e coação irresistível, não. Coação é excludente de culpabilidade. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, obediência hierárquica e coação irresistível, não. Essas duas situações são excludentes de culpabilidade. Letra E. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Certinho, 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 galera. Letra E, ok? Então, quando fala-se em excludente de ilicitude dentro do nosso Código Penal Militar, nós temos essas situações agora apresentadas para vocês, ok? Próxima questão. Marque a alternativa correta. Letra A. O estado de necessidade excludente de ilicitude tem tratamento semelhante no Código Penal Militar e no Código Penal Comum. Eles não têm tratamento semelhante, na verdade é um tanto quanto diferente, tá? O tratamento, por exemplo, no Código Penal Militar, né, o estado de necessidade exculpante, né, retira a culpabilidade do agente e não responde pelo resultado criminoso produzido. No Código Penal Comum, o estado de necessidade exculpante, o agente responde pelo resultado criminoso produzido, porém com a pena diminuída. Letra B. O erro de fato não é positivado no Código Penal Militar, que adota a antiga dicotomia do direito romano. Errado, galerinha. Nós vemos que no direito penal militar nós temos o erro de fato e o erro de direito. Letra C. Se o comandante de uma operação de garantia da lei e da ordem em uma comunidade do Rio de Janeiro cercar a base de operações com uma cerca de cacos de vidro envenenados e um soldado do exército que pulou o muro para furtar armas morrer envenenado por ser cortado ao pular de volta à cerca com 2 fuzis, não há crime na morte do soldado, vez que presente causa de exclusão da antijuridicidade. Muito bacana tocar neste ponto aqui. Por quê? Porque esses cacos de vidro, né, as cercas elétricas, elas são consideradas pela doutrina ofendículos, né? São os ofendículos, né? São assim, utensílios, né? Sinais de proteção contra furtos, contra roubos, ok? Só que para que a conduta seja considerada antijurídica, para que não haja responsabilização pela morte deste soldado, o que seria necessário? Seria necessário uma placa, um aviso, né? Avisando que ali tem cacos de vidros envenenados que podem levar à morte do agente, ok? Então, assim, como não tem nenhum aviso, foi feito esse ofendículo na clandestinidade, ok? Nós não podemos falar em antijuridicidade, tá? Letra D. O tratamento dado à coação física e moral no Código Penal Militar é semelhante ao dado pelo Código Penal Comum? Também não, tá, galerinha? Porque no Código Penal Militar nós temos expressamente coação irresistível e coação físico-material.
Enquanto no Código Penal comum, nós não temos expressamente tratado ali na lei a coação física ou material. Nos resta a letra E. Embora o Código Penal Militar e o Código Penal Comum permitam que o subordinado responda por crime praticado em cumprimento de ordem superior, há diferença entre eles no tratamento dado à mencionada ordem. Certinho, certinho. Por quê? Porque, lógico, nós não vamos comparar, né, a relação superior-subordinado numa administração pública, né, e comparar como sendo a mesma relação superior-subordinado numa instituição militar, beleza? Então, olha só, nós ficamos, então, com a letra E nessa questão, certinho? Vamos lá, então? Próxima questão. Considere obediência hierárquica, estado de necessidade, exercício regular de um direito e legítima defesa. Dentre as causas excludentes de ilicitude, incluem-se o que consta apenas em, ou seja, dessas aqui, quais são causas excludentes de ilicitude? Obediência hierárquica? Não, é excludente de culpabilidade. Estado de necessidade? Exclui ilicitude. Exercício regular de um direito? Exclui ilicitude. Legítima defesa? Exclui ilicitude. Então ficamos com 2, 3 e 4, ok? Então vamos lá, ó. 2, 3 e 4. Resposta correta é a letra B, ok? Vocês estão percebendo como as bancas querem saber de nós se nós conseguimos identificar o que é excludente de culpabilidade e o que é excludente de ilicitude. Vamos lá então, pessoal? Próxima questão, olha só. Sobre a aplicação dos elementos da teoria geral do delito. Assinale a alternativa correta. Adamastor, tomado por ciúmes e agindo com ânimos de Cândido, desferiu 3 disparos de arma de fogo calibre 38 contra Bento, que atualmente namora sua ex-companheira Catarina. O primeiro tiro atingiu a região lateral esquerda do pescoço da vítima, enquanto os demais se alojaram na região inferior de sua perna esquerda, próximo do joelho. Logo após os disparos, contudo, o próprio autor, assustado com o desfecho de sua ação, contatou o SAMU e o Hospital de Pronto-Socorro, a fim de que a vítima fosse socorrida e recebesse atendimento médico de urgência. O que efetivamente veio a ocorrer, em face do pronto atendimento de uma ambulância. Em que pese não ter corrido risco de vida, Bento recebeu alta médica após permanecer internado durante 45 dias. Pelo exposto, é correto tipificar a conduta de Adamastor como um crime de lesão corporal grave? Sim, nós podemos sim classificar em que pese não ter corrido risco de morte, mas veja bem, ele ficou internado 45 dias, né? Ou seja, um tempo superior a 30 dias. Ele ficou impossibilitado de exercer as suas atividades, as suas funções, num período superior a 30 dias. Então, nós vamos sim caracterizar a conduta de Adamastor como lesão corporal grave. E por que, professora, que ele não vai responder por homicídio tentado? Porque aqui nós vemos presente o Instituto do Arrependimento Eficaz. Ou seja, Adamastor praticou a conduta executória, esgotou todos os atos executórios, depois se arrependeu, agiu e impediu a produção do resultado. Diante disso, nós temos o arrependimento eficaz, ok? Onde o agente só responde pelos atos até então praticados. Então, no arrependimento eficaz, como houve, né? Como Adamastor conseguiu impedir a produção do resultado, ele só responderá pelo que ele praticou até então. E o que ele praticou até então foi lesão corporal de natureza grave. Então, a letra A, galera, é a resposta correta. O erro, letra B, o erro quanto à pessoa e o erro na execução do crime fazem com que o agente responda pelos resultados típicos alcançados, certinho? Não sendo levadas em consideração as condições e características das vítimas
que efetivamente pretendiam atingir. Errado! Errado! O que torna essa questão errada, galerinha? Este não. Porque quando nós estamos diante de erro da pessoa e erro da execução, nós não vamos levar em consideração as características da vítima virtual. Nós vamos levar em consideração as características da vítima real. Ou seja, não vamos levar em consideração as características da vítima que era para ser atingida. Nós vamos levar em consideração as características, né? Perdão. Vou voltar, Glauber. Ok? Letra B. O erro quanto à pessoa e o erro na execução do crime fazem com que o agente responda pelos resultados típicos alcançados, não sendo levadas em consideração as condições e características das vítimas que efetivamente pretendia atingir. Certo ou errado, galera? Errado! Porque a regra é justamente o contrário. O que torna essa questão errada é esse não. Por quê? Porque a regra é no erro em relação à pessoa e no erro de execução, levar-se-á em consideração as características da vítima que se pretendia atingir e não as características das vítimas ou da vítima realmente atingida, tá? Ou seja, no erro em relação à pessoa e no erro de execução, levar-se-á em consideração as características da vítima virtual, levar-se-á em consideração as características da vítima que era para ser atingida, ok? E não as características da vítima realmente atingida. Letra C. A legítima defesa putativa própria, tá? Caracteriza-se por uma interpretação equivocada do agente em relação às circunstâncias reais de uma determinada situação fática, fazendo-o acreditar que está sofrendo ou na iminência de sofrer uma agressão injusta. E seu reconhecimento tem como consequência legal o afastamento da ilicitude da conduta. Até aqui tá certo. Ainda que tal equívoco interpretativo decorra de culpa do próprio agente? Não, galerinha, por quê? Nós vimos na nossa aula que o errar tem limite. O erro tem limite. Se esse erro deriva da culpa, o agente responde pelo resultado produzido a título de culpa. Quando que um erro deriva de culpa? Quando nós analisamos o seguinte, se o agente empregasse maior atenção, se o agente empregasse maior cautela, ele não incorreria no erro. Então esse erro ele deriva da culpa, responde pelo resultado produzido a título de culpa. Então também não é a letra C. Letra D. Quando reconhecido que a conduta deletiva decorre de coação irresistível ou do cumprimento de ordem de superior hierárquico, não manifestamente ilegal, o agente que a praticou terá sua pena diminuída de 1/6 a 1/3? Não, mentira, errado, ok? Quando o agente produz resultado criminoso sob coação moral irresistível ou obedecendo uma ordem não manifestamente legal, o que nós temos? Exclusão da culpabilidade. O agente não responde pelo resultado produzido, ok? Letra E. Reconhecida a intenção do coautor de participar de crime menos grave, o juiz deverá aplicar-lhe a pena em relação ao mesmo crime dos demais acusados, diminuindo-a, todavia, de 1/6 até a metade. Não, na verdade, aplicar-se-á a pena do crime menos grave, do qual ele desejou participar, tá? Então, galerinha, né? Com isso, nós permanecemos, letra correta, letra A. Letra A, que fala do quê? Que fala do arrependimento eficaz. Vamos lá. Em relação à legítima defesa, assinale a opção incorreta. Quando pede para analisar a opção incorreta, para nós não errarmos, a gente pode trabalhar com VUF, tá? Então vamos lá. Na legítima defesa, pode-se utilizar de qualquer meio à disposição para repelir ataque injusto? Falso. Na legítima defesa não podemos utilizar de qualquer meio, porque a lei fala para nós, o CPM e o CP falam, utilize-se dos meios necessários. Quando a lei fala dos meios necessários, do meio o quê? Que vai causar menor dano
ao agressor. Certinho? Então, a lei fala para utilizar dos meios necessários, tá? Utilização moderada, lançando mão dos meios necessários. Falso. B. A legítima defesa deve ser dirigida somente contra o agressor e não contra terceiros. Verdadeiro. Não há que se falar em legítima defesa se uma pessoa se defende de um animal raivoso que ataca na rua. Verdadeira? Isso aqui nós falamos em aula, lembram? Lembra que eu falei, ó galerinha, estamos andando na rua, um cão nos ataca, matamos o cão. Isso é legítima defesa, isso é estado de necessidade. Agora, se o seu desafeto atiça o cão para atacar você e você mata o cão, aí é legítima defesa. Porque de fato você não está se defendendo do cão, o cão é mero instrumento. Aí você está se defendendo da conduta do seu desafeto. Então, verdade também. Considera-se requisito da legítima defesa a defesa de direito próprio ou a de terceiros. Certíssimo também, verdadeiro. Letra E. Considera-se a existência da legítima defesa somente quando se está diante de uma agressão injusta. Beleza? Certinho também, nós também já falamos em aula, né? Que se a agressão for justa, não há que falar em legítima defesa. Mantemos também a letra A, ok? Próxima questão, galerinha. Acerca da aplicação da lei penal, do conceito analítico de crime, da exclusão de ilicitude e da imputabilidade penal, julgue o item que se segue. A legítima defesa é causa de exclusão da ilicitude, da conduta, mas não é aplicável caso o agente tenha tido a possibilidade de fugir da agressão injusta e tenha optado livremente pelo seu enfrentamento. Correto ou errado? Né? Certo ou errado? Está certa ou está errada essa afirmativa? Galerinha, está errada essa afirmativa. Por quê, professor? Porque ela vem falando o seguinte, olha, se o agente tinha condições de fugir e optou em repelir a injusta agressão, ele não pode alegar legítima defesa. Isso está errado. Por quê? Porque a lei não pede que o agressor se acovarde. A lei não pede, ok? A lei não pede que o agredido se acovarde. A lei não exige que aquele que está sendo injustamente agredido vista o manto da covardia. A lei não pede isso. Então, se o agredido injustamente tem condições de fugir, mas opta em repelir a injusta agressão, ele poderá sim repelir e poderá tranquilamente alegar a legítima defesa, tá? Próxima questão. Com relação à legítima defesa, segundo o disposto no Código Penal, é correto afirmar que um dos requisitos para sua caracterização consiste na exigência de que a repulsa à injusta agressão seja realizada contra direito seu, tendo em vista que se for praticada contra o direito alheio, estar-se-á diante de estado de necessidade. Totalmente equivocada. Se for praticado contra direito alheio, nós estamos diante do quê? Da legítima defesa em favor de terceiro, que a lei tranquilamente, legalmente autoriza. Letra B. Considera-se em legítima defesa aquele que pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. O que vocês perceberam, galerinha, nessa letra B? Essa letra B é muito curiosa, por quê? Porque nós temos um texto de lei, nós temos um texto ali, que fala o quê? Do estado de necessidade. Só que o nome disso aqui na questão está dado como legítima defesa. Então eu tenho um nome de legítima defesa e um texto de estado de necessidade. Está errado. Letra C. A legítima defesa não resta caracterizada se for praticada contra uma agressão justa, ainda que observados os demais requisitos para a sua caracterização. Perfeito. Se você repelir a agressão justa, a agressão que você provocou, não pode alegar, não pode invocar legítima defesa. Então, letra correta é a letra C.
Um dos requisitos para sua caracterização consiste na necessidade que a injusta agressão seja atual e não apenas iminente. Não, tá? Essa agressão pode ser iminente também, tá ok? Pode ser atual ou iminente. Essa agressão pode estar acontecendo ou prestes a acontecer. Então também está errado. Letra E. O uso moderado dos meios necessários para repelir uma agressão consiste em um dos requisitos para a caracterização da legítima defesa, ainda que essa agressão seja justa. Pronto, acabou, tornou a questão errada, né? Então, nós ficamos com a letra C. Quando a agressão for justa, não pode se invocar, o agredido não pode invocar legítima defesa. Próxima questão, galerinha. Considere. Cícero aceitou o desafio para lutar. Marcos atingiu o agressor após uma agressão finda. Lícios reagiu a uma agressão iminente. Presentes os demais requisitos legais. A excludente da legítima defesa pode ser reconhecida em favor de Lícios apenas? Sim, apenas em favor de Lícios. Por quê? Porque isso aqui é um desafio para lutar, não há que se falar em justa agressão. E aqui, ó, se você repele uma agressão finda, você não está o quê? Repelindo uma agressão atual, nem tampouco iminente. Isso aqui é o quê? É vingança, ok? Então, apenas em favor de Lícios. Cíceros e Marcos? Não. Cíceros e Lícios? Não. Marcos e Lícios? Não. Cíceros apenas? Não. Apenas Lícios. Ok, galerinha? Ficamos então com a letra A. Próxima questão. Ao passar próximo ao estoque de uma loja de roupas, um dos vendedores viu que havia ali um incêndio de grandes proporções. Naquela situação, correu em direção à porta do estabelecimento que, por ser estreita, estava totalmente obstruída por um cliente que entrava no local. Desconhecendo o incêndio e achando que estava sofrendo uma agressão, o cliente reagiu, empurrando o vendedor que lhe desferiu um soco. Os empurrões do cliente, assim como a agressão do vendedor, produziram recíprocas lesões corporais de natureza leve. Então, olha só, antes de nós analisarmos cada sentença, vamos compreender a situação. O vendedor, passando pelo fundo da loja, né, por uma extensão da loja, viu que havia um enorme incêndio no estoque. Correu para sair da loja. A porta é estreita. Para o vendedor sair da loja, ele precisou empurrar um cliente que estava entrando, né? Então, neste caso, o cliente imaginou o quê? Que estava sendo injustamente agredido e repeliu essa agressão. Nessa situação, o que nós temos, né? O vendedor agiu em estado de necessidade e o cliente em legítima defesa putativa? Perfeito, tá? O vendedor, ele ia sacrificar a integridade física do cliente para salvar a sua vida, diante de um perigo atual que não provocou o chamado incêndio. O vendedor, imaginando que estava injustamente sendo o cliente, imaginando estar justamente sendo agredido, né? Ofendido, o que ele faz? Ele revida esse empurrão. Ou seja, uma legítima defesa putativa, ok? Então, letra correta, letra A, não há que se discutir aqui, pessoal, muito clara a situação. Letra B, o vendedor agiu em estado de necessidade putativa? De modo algum, o perigo é real, né? E o cliente em legítima defesa? C, o vendedor agiu em legítima defesa e o cliente em estado de necessidade? Não, o contrário. Que o vendedor agiu em legítima defesa putativa e o cliente em estado de necessidade putativo? De modo algum, ok? De modo algum, permanecemos com a letra A, ok? Vamos lá, galerinha? Olha só, próxima questão. A fim de produzir prova em processo penal, o juiz de direito de determinada comarca encaminha a requisição à delegacia de polícia local, ordenando que seja realizada a busca domiciliar noturna na casa de um réu. O delegado de polícia designa, assim, uma equipe de agentes para o cumprimento da medida. Sendo certo que um dos agentes questiona a legalidade do ato, dado o horário de seu cumprimento. O delegado confirma a ilegalidade. No entanto,
sustenta que a diligência deve ser realizada, uma vez que há imposição judicial para seu cumprimento. Com base apenas nas informações constantes no enunciado, caso os agentes efetivem a busca domiciliar noturna, não agirão criminosamente, uma vez que atuam no estrito cumprimento do dever legal? Errado, ok? Porque quando presente estiver uma ilegalidade, eu não posso falar que há estrito cumprimento de um dever legal, ok? Se a ordem é ilegal, não há que se falar em estrito cumprimento de um dever legal. Eles agirão criminosamente? Sim, sim, certeza. Agirão criminosamente se procederem a essa busca, ok? C. Não agirão criminosamente em virtude de coação moral irresistível. Não há coação moral irresistível no caso narrado. Não agirão criminosamente, já que a mera obediência hierárquica, não, a ordem ela é explicitamente ilegal. E não agirão criminosamente, pois amparados pelo estado de necessidade. Não há nessa situação, tá, nenhuma causa de estado de necessidade. Então, nós permanecemos com a letra B. Se eles assim agirem, agirão criminosamente. Próxima questão. Quanto ao estado de necessidade, é correto afirmar: há estado de necessidade quando a pessoa atua diante de um perigo a que deu causa propositalmente. De modo algum, tá? Só pode alegar estado de necessidade quando o agente não foi o causador da situação de perigo. Toda vez que o agente for o causador da situação de perigo, não poderá invocar estado de necessidade. B. Em situação que não extrapole os limites legais do exercício de sua profissão. Pode o bombeiro militar deixar de socorrer uma pessoa em perigo, alegando estado de necessidade? Não, não pode. Por quê? Porque o CPM e o CP também é claro nesse ponto. Eles falam o seguinte: aqueles que têm o dever legal de enfrentar o perigo, diante de uma mínima situação de perigo, não podem deixar de agir alegando estado de necessidade, ok? Ou seja, o bombeiro militar, ele é treinado. A função dele, galerinha, é o quê? É enfrentar a situação de perigo. Se ao menor sinal de situação de perigo, ele deixa de agir e alega estado de necessidade, ele acaba por não cumprir a função para a qual ele é designado. Belezinha? Então, não pode não, tá? C. Pode-se reconhecer o estado de necessidade se havia outro modo de evitar o perigo? Não. D. Caracteriza-se o estado de necessidade mesmo diante de situação de perigo que não seja atual ou iminente? Não, está errado. Só posso caracterizar o estado de necessidade diante de uma situação de perigo atual. Lembra? Estado de necessidade, perigo atual. Legítima defesa, repele injusta agressão atual ou iminente. E um dos pressupostos do estado de necessidade é a demonstração da inevitabilidade do comportamento, ou seja, a demonstração de que não havia outra forma de atuar diante da situação de perigo. Perfeito, letra E. Com isso, finalizamos essa aula de resolução de questões referente à exclusão de crime, ok? Obrigadíssimo pela companhia, pela paciência, estamos juntos, ok, galera? Bons estudos para vocês, bora lá resolver mais questões. Surgindo dúvida, entre em contato. Eu não quero que vocês esqueçam, eu estou plenamente à disposição de vocês, ok? Tenho um carinho imenso por vocês, tenho uma satisfação enorme de estar aqui diante de todos os estudantes aqui do LAC Concursos, ok? Para compartilhar um pouquinho aí do nosso queridíssimo, amadíssimo direito penal militar, ok? Gentilmente eu peço que vocês avaliem a nossa aula e nós nos vemos no próximo encontro. Tchau, pessoal! Clique like.